Você já parou para pensar que a maioria dos cristãos está vivendo uma mentira sem perceber? Eles oram, jejuam, buscam respostas, mas continuam andando em círculos sem ver a transformação que tanto desejam. O pior de tudo, eles não sabem que estão perdendo batalhas espirituais porque não conhecem o segredo que Deus colocou dentro de suas próprias mentes. Isso não é apenas uma falha de fé, mas uma verdadeira distorção do poder que deveria estar em suas mãos. E a pergunta é: por que você está perdendo essas batalhas? Parece chocante, eu sei, mas você já se perguntou por que algumas pessoas parecem caminhar em constante vitória enquanto outras lutam, dia após dia, contra as mesmas tempestades espirituais? A resposta não está no quanto elas oram, não está no quanto elas leem a Bíblia, e muito menos no quanto elas frequentam a igreja. A resposta está na mente delas, mais especificamente em como elas estão usando o poder que Deus implantou dentro delas. Quando você descobre o que está escondido em sua mente, a fé se torna algo completamente novo. Em Gênesis 1:27, a Bíblia nos diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso realmente significa para você na prática? Deus, o Criador do universo, usou sua mente para criar tudo o que existe. E quando Ele te criou à sua imagem, Ele implantou esse mesmo poder criativo em você. O que você não sabe é que a fé verdadeira não é apenas um sentimento ou uma simples crença. A fé é uma capacidade criativa que está profundamente conectada com a maneira como sua mente funciona. Agora, aqui está o grande segredo que muitos ignoram. A mente de muitos cristãos está sendo usada de forma totalmente oposta ao que Deus planejou. Eles não sabem que a mente, quando alinhada corretamente com os princípios divinos, pode ser uma arma sobrenatural contra o mal. Mas em vez disso, a maioria permite que o inimigo infiltre mentiras e fortalezas na sua mente, bloqueando assim o fluir sobrenatural de Deus. O que é pior, essas fortalezas mentais não são visíveis, mas estão ali, operando silenciosamente, manipulando pensamentos, criando um ciclo de derrota. E quando você finalmente acorda para essa realidade, você percebe a dor. Você estava usando a fé de forma errada o tempo todo. Você estava esperando que suas orações fossem o único poder transformador, quando, na verdade, o que você deveria ter feito era alinhar sua mente com a verdade de Deus. Como diz Provérbios 23:7, porque, como imagina em sua alma, assim Ele é. Você cria sua realidade com o que pensa e acredita, mas se os seus pensamentos estão contaminados com dúvidas, medos e até mesmo com palavras negativas, você está literalmente sabotando as bênçãos que Deus já preparou para você. Agora me permita te provocar. O que está acontecendo com a sua mente? O que você tem pensado sobre as situações que está vivendo? Você já se deu conta que sua mente está cheia de pensamentos que estão roubando sua paz e limitando sua fé? Quantas vezes você se pegou dizendo, não posso, não vai dar certo ou Deus me esqueceu? Esses pensamentos são como sementes de destruição. E se você não tomar controle, elas vão continuar crescendo e dominando sua vida. E aqui está a virada dramática, o choque de realidade. Essa batalha, a verdadeira batalha, não é contra os outros, nem contra as circunstâncias externas, mas contra os pensamentos que você permite em sua mente. É como um soldado indo para a guerra sem saber quem é o inimigo. Ele está lutando, mas sem entender onde e como ele está sendo derrotado. Você tem um poder divino à sua disposição, mas está usando-o de forma errada. Não é a falta de fé, é a falta de entendimento de como usar a fé que Deus colocou dentro de você. Deus não quer que você viva em derrota. Ele não te criou para andar em círculos de angústia. Ele te criou à sua imagem, com a capacidade de criar realidades sobrenaturais através da fé.
O primeiro passo é entender que a mente é o campo de batalha e o que você faz com ela é crucial. Quando você alinha sua mente com as verdades bíblicas, você ativa o poder sobrenatural de Deus em sua vida. Mas para isso, você precisa aprender a identificar e rejeitar todos os pensamentos que não vêm de Deus. Então, o que você vai fazer com isso? Você vai continuar permitindo que a mentira do inimigo controle a sua mente e a sua vida? Ou você vai tomar a decisão de começar a usar a fé corretamente, alinhando sua mente com as promessas de Deus e destravando o poder sobrenatural que já está dentro de você? O começo dessa transformação está em um simples ato: tomar controle da sua mente. A mente é onde tudo começa. É nela que as vitórias espirituais são ganhas ou perdidas. E a boa notícia é que você pode mudar isso agora. Comece a identificar os pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus, rejeite-os e substitua-os pela verdade divina. Sua mente foi criada para ser a fábrica da fé, mas para isso ela precisa ser purificada e alinhada ao poder de Deus. Quando você entender isso e aplicar esses princípios, sua fé será ativada de uma forma que você jamais imaginou. Você vai começar a ver milagres em sua vida, não por causa de quanto você ora, mas por causa da transformação que aconteceu dentro de você. E isso, irmão, é só o começo. Você já parou para pensar que talvez o segredo para uma vida de vitória e fé não esteja nas circunstâncias externas, mas dentro de você? Sabe aquele poder que você tanto busca em orações intensas e jejuns, esperando ver milagres? Talvez o que você não tenha percebido é que ele já foi plantado dentro de sua própria mente desde o momento em que você nasceu de novo. E o que você está fazendo com ele? Está deixando esse poder adormecido? Ou está permitindo que ele se desperte para transformar a sua realidade? Em Gênesis 1:27, a Bíblia nos ensina algo profundo. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Isso não é apenas uma frase religiosa bonita, mas uma revelação de que você tem em sua mente a mesma capacidade criativa que Deus usou para criar o universo. Quando ele disse haja luz, ele usou a mente dele para criar. E quando ele te criou à sua imagem, ele implantou esse mesmo poder criativo dentro de você. E você, o que tem criado com a sua mente, você pode não perceber, mas cada pensamento seu está gerando algo, está criando uma realidade, está gerando frutos. E o pior, muitos cristãos, sem saber, têm usado esse poder criativo de forma errada, criando caos, doenças, derrota, enquanto poderiam estar criando bênçãos, milagres e uma vida abundante. A mente não é apenas um lugar onde você armazena informações. A mente é um laboratório divino, onde a fé e os pensamentos se misturam para gerar a matéria-prima dos milagres. Provérbios 23:7 afirma: porque qual é o pensamento no seu coração, tal é ele. Isso é uma lei espiritual que não pode ser ignorada. O que você pensa, você cria. Seus pensamentos têm um poder criativo. Agora, imagine o que acontece quando você permite que pensamentos negativos de derrota e falta contaminem esse laboratório divino. Não é só que suas orações ficam sem respostas, mas você está literalmente sabotando os milagres de Deus com os próprios ingredientes que Ele te deu. Pense bem, se você está cheio de pensamentos como não posso, não vai dar certo, ou Deus me esqueceu, você está criando uma realidade de escassez e limitação. E quando você diz não posso, você está, na verdade, dizendo a Deus: eu sei mais do que o Senhor. Isso não é apenas uma simples dúvida, é um erro fatal, porque está em desacordo com aquilo que Ele nos ensinou em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que fazer com isso?
A chave está em tomar controle. Romanos 12:2 nos diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus nos chamou a renovar nossa mente, a purificar nossos pensamentos e alinhá-los com a verdade dele. Você não foi chamado para viver uma vida de derrota, mas uma vida abundante. E a primeira ação para isso acontecer é entender que, dentro de você, há um poder que, quando alinhado com os princípios de Deus, pode gerar bênçãos além do que você pode imaginar. Agora, a virada dramática. Você está permitindo que pensamentos de medo e escassez comandem sua vida? Ou você vai finalmente tomar as rédeas do seu destino? Está pronto para despertar o poder adormecido em sua mente? Imagine, por um momento, o que aconteceria se você começasse a criar sua realidade com as promessas de Deus, preenchendo sua mente com sua palavra e criando, a partir disso, milagres. Mateus 17:20 diz que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Não é sobre ter mais fé, mas sobre usar a fé que Deus já colocou em você de acordo com a sua palavra. É hora de despertar para essa verdade e transformar sua mente. Ao invés de pensar em falta, pense em abundância. Ao invés de duvidar, pense em milagres. Ao invés de temer, pense em vitória. Você tem o poder de criar uma realidade de bênçãos, porque sua mente foi feita para gerar essas realidades. Comece agora a alinhar seus pensamentos com as promessas de Deus e verá milagres acontecerem como nunca antes. A boa notícia é que você pode começar agora com a decisão de tomar controle dos seus pensamentos. O segredo está dentro de você, esperando para ser liberado. O que você vai fazer com isso? Você sabia que, enquanto você está dormindo, enquanto está ocupado com a rotina diária, uma batalha silenciosa está acontecendo dentro de você? E o pior, essa guerra não é contra os outros, não é contra as circunstâncias externas. Ela é travada na sua mente. Todos os dias pensamentos vêm e vão, e você nem percebe que está sendo atacado. Mas eu te pergunto, você já parou para observar o que se passa na sua mente? A verdade é que muitos cristãos vivem uma guerra espiritual constante sem nem perceberem que a verdadeira batalha começa dentro de sua própria cabeça. 2 Coríntios 10:4 nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E é exatamente isso que o inimigo está tentando fazer: estabelecer fortalezas na sua mente. Ele sabe que, se conseguir controlar os seus pensamentos, poderá controlar a sua vida. Cada pensamento negativo, cada dúvida, cada mentira sussurrada é uma fortaleza sendo construída para bloquear o fluir de Deus em sua vida. Mas você precisa entender algo importante. Essas fortalezas não são visíveis aos olhos humanos. Elas são invisíveis, mas extremamente poderosas. O inimigo não chega e diz diretamente: vou te fazer sofrer. Ele começa criando um sistema de pensamentos que funciona automaticamente em sua mente, sabotando suas ações, seus sentimentos e, principalmente, sua fé. A fortaleza do medo, da insegurança, da rejeição, da dúvida, são todas armadilhas mentais que o inimigo instala sem que você perceba. Provérbios 4:23 nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora imagine o seguinte: você tem orado, se esforçado, buscado, mas as coisas não mudam. Os problemas persistem e você se pergunta: por que minhas orações não estão sendo respondidas? Eu vou te contar a verdade agora. O que está bloqueando suas bênçãos não é a falta de oração. É o controle que o inimigo exerce sobre sua mente através dessas fortalezas. Você pode orar o quanto for,
Mas se sua mente está cheia de pensamentos contrários à palavra de Deus, você está, na verdade, permitindo que o inimigo controle sua vida sem nem perceber. É nesse momento que a virada dramática ocorre. Você não está lutando contra algo que pode ser visto ou tocado, mas contra um sistema invisível de pensamentos. E o pior é que, sem saber, você tem permitido que isso aconteça. Quantas vezes você se pegou dizendo: eu não sou capaz, nada vai mudar, eu não sou digno de ser abençoado? Essas não são apenas palavras, são fortalezas invisíveis sendo erguidas dentro de você, impedindo o poder de Deus de se manifestar em sua vida. Agora imagine a cena, você, no meio de uma tempestade, sendo bombardeado com pensamentos de derrota e frustração. O inimigo está usando esses pensamentos para minar sua fé, fazer você duvidar das promessas de Deus. Mas, e se você começasse a mudar isso? Filipenses 4:8 nos ensina a pensar nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama. Se você começar a tomar controle da sua mente, rejeitar essas fortalezas e substituir essas mentiras com a verdade de Deus, você verá uma mudança radical na sua vida. O segredo para a vitória não está em lutar contra circunstâncias externas, mas em dominar os pensamentos que estão tentando te controlar. Deus já te deu a vitória, mas você precisa começar a lutar de dentro para fora. Você precisa se tornar o guardião da sua mente. E o que isso significa? Significa que você vai começar a rejeitar cada pensamento que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Toda mentira, todo medo, toda dúvida vai ser rejeitada e substituída pela verdade divina. E a melhor parte, você não está sozinho nessa luta. Efésios 6:17 nos lembra de usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para destruir essas fortalezas. A palavra de Deus é a sua arma mais poderosa. Cada vez que um pensamento negativo surgir, você deve substituir por um versículo que fortaleça a sua fé e destrua a mentira. Cada vez que o inimigo tentar te convencer de que você não vai vencer, você deve declarar a verdade de Deus sobre você. A chave para a vitória na guerra invisível está em tomar controle da sua mente, desmantelar essas fortalezas e construir uma mentalidade alinhada com a palavra de Deus. Não importa o quanto a luta pareça difícil, a verdadeira vitória começa com uma transformação interna. Quando você entender que sua mente é o campo de batalha, e que Deus te deu tudo o que você precisa para vencer, então a verdadeira mudança acontecerá. Agora, me diga, você vai permitir que o inimigo continue controlando sua mente, ou vai tomar a decisão de derrotá-lo com a palavra de Deus? O poder está em suas mãos, a vitória é sua, mas você precisa agir agora. O primeiro passo é reconhecer que a batalha já foi ganha. E o segundo é usar as armas que Deus te deu para tomar controle de sua mente. Você já parou para refletir sobre uma coisa? Como pode alguém que crê em Deus, que diz com a boca que tem fé, ainda viver uma vida de derrotas constantes, de frustração e de crises intermináveis? Não estou falando de falhas momentâneas, mas de um padrão de vida onde, no fundo, você se sente derrotado, como se algo estivesse impedindo você de alcançar a vitória, apesar de todas as suas orações. A resposta para isso, irmão, irmã, é mais simples do que você imagina. Sua fé não está alinhada. Filipenses 4:6 nos instrui a não andarmos ansiosos por nada, mas a apresentar nossas petições a Deus com ação de graças. Mas como pode a fé fluir quando a mente e o coração não estão em harmonia? Aqui está o problema. Você pode até dizer que tem fé, pode até orar com fervor, mas se sua mente e seu coração não estão alinhados com a verdade de Deus, sua fé não será eficaz. Tiago 1:6-8 nos diz claramente que quem duvida é como a onda do mar,
impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A fé é verdadeira, a fé que move montanhas, exige que a sua mente e seu coração operem em unidade. Você já se pegou dizendo uma coisa com a boca, mas no fundo, dentro de você, há um turbilhão de pensamentos contrários? Você está declarando, eu creio, mas na sua mente há uma voz que diz, isso nunca vai acontecer? A grande virada aqui é perceber que sua mente e seu coração precisam estar perfeitamente alinhados. A dúvida que você carrega na mente está contaminando o que você diz com os lábios. Quando sua mente não está firmemente convicta das promessas de Deus, não importa o quanto você repita, eu tenho fé. Sem o alinhamento entre o coração e a mente, você não está criando uma fé sólida, mas uma fé vacilante, que é como areia movediça, que não pode resistir às adversidades. Mateus 21:21 nos ensina, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas também se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. Imagine por um momento, você está orando por cura, por um milagre, por uma mudança de vida, mas enquanto ora, sua mente continua alimentando dúvidas. Você diz, eu creio, mas ao mesmo tempo, em seu coração, há um medo constante. O problema não está na falta de fé, mas na falta de alinhamento entre sua mente e seu coração. Você está tentando caminhar em duas direções ao mesmo tempo, e isso cria uma incerteza que impede a manifestação dos milagres. A virada dramática aqui é essa. Não é suficiente apenas crer com a boca. É preciso acreditar com toda a sua mente e coração. Você sabia que a verdadeira fé não é só uma decisão mental, mas uma transformação completa que acontece quando você começa a ver as promessas de Deus não só como palavras em um livro, mas como uma realidade já manifestada? Quando a mente e o coração trabalham juntos, a fé se torna inabalável, capaz de mover montanhas e transformar realidades. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você se viu rezando com todas as forças, mas depois, quando as dificuldades surgiram, as dúvidas começaram a dominar seus pensamentos? Se você não alinhar sua mente com a palavra de Deus, ela será uma pedra de tropeço para sua fé. Por isso, é essencial começar a reconhecer quando a sua mente está se afastando da verdade e, com isso, corrompendo a fé no seu coração. O primeiro passo é identificar esses momentos e, imediatamente, substituí-los com a palavra de Deus. Agora, imagine o poder de uma fé que não é apenas verbalizada, mas que transborda de uma mente renovada, de um coração plenamente convicto. Romanos 12:2 nos desafia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando sua mente é renovada, ela começa a pensar de acordo com as promessas de Deus. E quando isso acontece, seu coração começa a acreditar incondicionalmente. Não há mais espaço para dúvidas, não há mais espaço para medo. Aqui está o segredo, irmão e irmã. A fé verdadeira acontece quando sua mente e coração estão perfeitamente alinhados. Quando isso acontece, você começa a ver as coisas do jeito que Deus as vê. Você começa a declarar as promessas com confiança e sua fé começa a criar a realidade de Deus ao seu redor. O milagre começa a se manifestar não porque você orou mais, mas porque a sua mente e o seu coração estavam unidos em uma só direção, na direção da vitória que Deus já te deu. Agora, pergunto, você vai continuar com uma fé dividida? Ou vai decidir alinhar sua mente e seu coração com as promessas de Deus e ver sua glória se manifestar de uma maneira que você nunca imaginou? A escolha é sua e o poder de transformar sua vida está nas suas mãos.
Você já parou para pensar que suas palavras são o reflexo direto dos seus pensamentos? E que, ao longo do tempo, essas palavras estão literalmente criando a realidade em que você vive. Eu sei, parece intenso, mas é exatamente o que a Bíblia nos ensina. Provérbios 18:21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não é apenas uma advertência sobre o que dizemos, mas uma revelação sobre o poder sobrenatural que as palavras têm, especialmente quando saem de uma mente que foi moldada por Deus. Mas o que você talvez não saiba é que as palavras não ganham poder no momento em que saem da sua boca. Elas ganham poder no momento em que são formadas na sua mente. Cada pensamento que você permite habitar em seu coração começa a ser moldado em palavras. E essas palavras eventualmente criam a realidade à sua volta. Está começando a entender a magnitude disso? O que você pensa, você fala. E o que você fala, você cria. Imagine por um momento, você está em um ciclo de derrotas financeiras. Cada vez que a situação fica difícil, você começa a dizer: nunca vou conseguir sair dessa. E o que acontece? Suas palavras alimentam a sua realidade. Em vez de declarar a provisão de Deus, você está criando uma mentalidade de escassez, onde o nunca vou conseguir se torna um obstáculo invisível, mas muito real, que bloqueia a bênção de Deus de alcançar sua vida. Mas e se, em vez disso, você começasse a declarar: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades conforme as suas riquezas em glória? Filipenses 4:19 nos lembra dessa verdade poderosa. Quando você começa a alinhar suas palavras com as promessas de Deus, as coisas começam a mudar. Agora, aqui vem a virada dramática. Você sabia que, sem saber, você pode estar destruindo sua própria vida com palavras de derrota? Parece forte, eu sei, mas pense por um momento. Como cristãos, somos chamados a viver pela fé. E Romanos 10:10 nos diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A boca, então, não é apenas um órgão para falar. Ela é o canal pelo qual ativamos a fé em nossa vida. Quando nossas palavras não estão alinhadas com a verdade de Deus, estamos simplesmente paralisando nossa própria fé. A chave aqui é a transformação da mente. Romanos 12:2 nos desafia a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Você sabia que a renovação da mente não é apenas sobre ter pensamentos positivos, mas sobre alinhar a sua mente com as promessas de Deus? Quando sua mente está cheia da palavra de Deus, suas palavras começam a refletir essa verdade. E quando você começa a falar de acordo com a palavra, sua realidade começa a mudar. É simples assim. Quando você começa a pensar de maneira alinhada com o céu, suas palavras começam a criar o ambiente de vitória que você tanto deseja. Agora, imagine que você está diante de uma situação de saúde difícil. Em vez de ceder ao medo, ao desespero, você começa a declarar: pelas suas feridas eu sou curado. Isaías 53:5. Cada palavra que você fala, baseada na verdade divina, começa a reprogramar a sua realidade. A fé começa a ser construída não apenas nas suas orações, mas em cada palavra que você fala. E aos poucos, sua mente e seu coração começam a alinhar-se com a vontade de Deus, fazendo com que a cura se manifeste. Não é mágica, não é fantasia. É o poder de Deus, liberado pela sua fé, que começa a agir. A virada aqui é que, sem perceber, você pode estar criando uma vida de limitações, só porque suas palavras e pensamentos estão alinhados com os padrões errados. Mateus 12:34 nos lembra: a boca fala do que está cheio o coração.
Se o seu coração está cheio de pensamentos de derrota, escassez e dúvida, suas palavras vão refletir isso, e você vai criar uma realidade onde essas coisas dominam. Mas, quando você começa a mudar os pensamentos que preenchem seu coração, começa a falar palavras de vida, fé e vitória, sua realidade começa a refletir isso também. Então, agora eu te pergunto, o que você tem falado sobre sua vida? O que as suas palavras têm criado? Provérbios 4:23 nos instrui. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A partir do momento em que você tomar controle da sua mente e começar a alinhar seus pensamentos com a palavra de Deus, suas palavras vão começar a criar uma realidade de bênçãos, vitórias e milagres. O poder das palavras está em suas mãos, e o primeiro passo é controlar o que você pensa e o que você diz. Se você tem falado palavras de derrota, agora é o momento de mudar. Substitua essas palavras pela verdade de Deus. Declare as promessas, declare a cura, declare a prosperidade, declare a vitória. Quando você alinhar sua mente e sua boca com a palavra de Deus, você vai ver milagres acontecerem, não por acaso, mas porque você está criando, com as palavras da sua boca, a realidade de Deus para a sua vida. Você vai continuar criando uma vida de derrota com suas palavras, ou vai começar a usar o poder que Deus te deu para criar a realidade de vitória que Ele já preparou para você? Você já parou para pensar no poder que a sua mente tem para moldar o seu futuro? Não estou falando de um poder vazio ou místico, mas de um poder real, fundamentado nas promessas de Deus, capaz de transformar sua vida de dentro para fora. E imagine por um momento, e se você pudesse ver a manifestação de tudo o que Deus prometeu para você antes mesmo de acontecer? E se, ao invés de ser guiado pelas circunstâncias que te cercam, você começasse a visualizar com clareza o futuro que Deus já preparou para você? É exatamente isso que a Bíblia nos ensina sobre a visualização bíblica. Hebreus 11:1 nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé bíblica não é algo vago, não é uma esperança cega, mas uma certeza interna de que aquilo que Deus prometeu é real, mesmo quando ainda não podemos vê-lo com nossos olhos físicos. E o que a Bíblia nos mostra é que podemos começar a ver com os olhos da fé, ver aquilo que ainda não se manifestou no natural, mas que já é uma realidade no reino espiritual. Aqui está o segredo. Visualização bíblica não é um exercício de imaginação vazia, mas um processo poderoso onde você contempla as promessas de Deus de forma tão vívida que elas se tornam mais reais para você do que as dificuldades ao seu redor. Em vez de visualizar um futuro incerto ou negativo, você começa a visualizar com os olhos da fé aquilo que Deus já declarou que será. 2 Coríntios 5:7 nos lembra: porque andamos por fé e não por vista. E quando você anda por fé, você começa a ver com os olhos espirituais, não com os olhos naturais. Mas qual é a diferença entre visualização bíblica e uma simples fantasia? Fantasiar é criar algo que não tem base na palavra de Deus. Visualizar biblicamente é contemplar aquilo que Deus já prometeu para você. Por exemplo, se você está lutando contra uma doença, você pode visualizar com os olhos da fé seu corpo completamente curado, funcionando perfeitamente, porque 1 Pedro 2:24 nos diz: pelas suas feridas fomos sarados. Você não está imaginando algo que você deseja, você está vendo aquilo que Deus já declarou como realidade. Agora, a virada dramática. O que acontece quando você começa a usar sua mente para visualizar as promessas de Deus se tornando realidade em sua vida? Você começa a viver em um nível completamente diferente. Você não é mais guiado pelas circunstâncias externas
que muitas vezes tentam te roubar a paz, mas você começa a viver de acordo com a verdade de Deus, que já está estabelecida em sua palavra. Mateus 17:20 nos diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Isso não é uma metáfora. Isso é o poder de Deus sendo liberado através da fé que se vê antes de acontecer, através da visualização do futuro conforme Deus o prometeu. Mas por que muitos cristãos falham nesse processo? Eles não compreendem o poder de visualizar conforme as promessas de Deus. Eles se perdem em desejos pessoais, fantasias e objetivos próprios, ao invés de focar nas verdades imutáveis de Deus. A chave está em alinhar suas visualizações com a palavra de Deus. Quando você começa a contemplar mentalmente as promessas de Deus, você começa a gerar uma fé que não é apenas uma crença intelectual, mas uma fé que vai ativar o poder sobrenatural de Deus para agir em sua vida. Agora, imagine por um momento se você começasse a ver sua vida como Deus a vê, com todas as promessas já cumpridas, com tudo o que você precisa já disponível, com suas orações já respondidas. Imagine ver seu casamento restaurado, sua saúde perfeita, suas finanças abundantes, suas relações restauradas. E não apenas como um desejo, mas como algo real que já aconteceu. Porque é isso que a palavra de Deus diz que você pode ter. Salmos 37:4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. O que Deus tem para você não está fora de alcance. Ele já te deu todas as coisas espirituais que você precisa. E a visualização bíblica te ajuda a entrar na realidade espiritual de sua vida, a vivê-la antes mesmo de vê-la com os olhos naturais. Porém, é preciso disciplina. Josué 1:8 nos instrui a meditar na palavra de Deus dia e noite. Meditar significa ponderar, refletir, visualizar. Não é apenas ler ou decorar versículos, é vivenciar a palavra. Quando você começa a meditar nas promessas de Deus, você as internaliza. E quando você internaliza a verdade de Deus, ela começa a se manifestar em sua vida. Suas palavras começam a alinhar-se com os pensamentos corretos, e suas ações começam a refletir o que você está visualizando. A grande chave é essa. Se você quer ver algo mudar na sua vida, comece a visualizar o que Deus já declarou que você tem. Comece a ver com os olhos da fé. A visualização bíblica é a ponte entre o que você vê no natural e o que já é uma realidade no reino espiritual. Você não precisa esperar pela mudança. Você pode começar agora a ver as promessas de Deus se cumprindo em sua vida. E quando isso acontecer, você perceberá que não é apenas uma visão, mas uma realidade que você está vivendo e testemunhando. Em nome de Jesus, agora eu te pergunto, o que você está visualizando para a sua vida? Está visualizando seus problemas ou as promessas de Deus? Comece agora a ver sua vida como Ele vê, e você verá como o impossível se tornará possível. Você já parou para imaginar como seria viver a sua fé sem limites, como se os obstáculos e dificuldades não fossem mais um problema? E se eu te dissesse que existe um estado de espírito onde a vitória não é uma exceção, mas a sua realidade diária? Você sabia que esse estado de espírito já foi preparado para você e tudo o que você precisa fazer é ativá-lo? Este é o modo reino. E o melhor, esse modo não é algo que Deus quer que você ative em algum momento distante do futuro, mas é algo que já está disponível agora, ao seu alcance. O que você vai fazer com isso? Efésios 2:6 nos lembra que nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus já te posicionou em um lugar de vitória, onde você é mais que vencedor, onde não há derrota.
Mas o problema é que muitos cristãos vivem suas vidas como se estivessem em um território onde o inimigo ainda fosse o governante. Eles oram, buscam a Deus, mas continuam vivendo como se estivessem sob o domínio das circunstâncias. Eles não conseguem enxergar que já foram feitos mais que vencedores, porque não têm vivido de acordo com a realidade do modo reino. Mas o que é exatamente o modo reino? Ele é um estado mental onde você vive como se já tivesse recebido tudo o que Deus prometeu. Você não vive mais pelo que vê nas circunstâncias naturais, mas pelo que sabe ser verdadeiro nas promessas de Deus. Romanos 8,37 declara: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando você vive no modo reino, você começa a ver cada situação, cada luta, cada desafio como algo que está sob seu domínio, porque você já foi feito para reinar em Cristo. Agora, você pode estar se perguntando: como eu ativo esse modo? Como eu posso viver essa vitória de forma constante? A resposta é simples, mas poderosa. O modo reino é ativado quando você começa a viver com a mentalidade da eternidade e não da temporalidade. Você precisa parar de ver os problemas como algo eterno, algo insuperável, e começar a vê-los à luz da vitória que já foi conquistada na cruz. Lindo Coríntios 4,18 nos diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui está a virada dramática. A vitória não está nas circunstâncias externas, está dentro de você, na maneira como você enxerga a sua vida. Você sabia que o segredo para viver na vitória não é mudar o que está ao seu redor, mas mudar o que está dentro de você? Quando você entende isso, o modo reino começa a funcionar automaticamente. Não é mais uma luta constante, é uma forma de vida. A partir do momento que você começar a pensar como alguém que já venceu, você começará a viver como um vencedor e sua realidade começará a se alinhar com o que você acredita. Agora, imagine por um momento. Você acorda todos os dias e não importa o que aconteça, você sabe que está em um lugar de vitória. Você pode olhar para a luta financeira, para as dificuldades no trabalho, para os desafios familiares, mas em vez de se sentir derrotado, você olha para eles como oportunidades de ver a vitória de Deus se manifestando. 1 João 5,4 nos lembra: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O modo reino é viver com essa certeza. A vitória não é uma possibilidade, é uma certeza. E é com essa mentalidade que você começa a caminhar em total confiança. A chave para ativar esse modo é simples: alinhamento diário com a palavra de Deus. Quando você começa a alinhar seus pensamentos com as verdades eternas e não com as mentiras temporais, você começa a viver em um estado constante de vitória. Filipenses 4,8 nos ensina a pensar nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, nas que são virtude e dignas de louvor. Se você começar a treinar sua mente para pensar nessas coisas, o modo reino se tornará o seu estado natural e as vitórias se tornarão comuns na sua vida. Agora, a pergunta final é: você está pronto para viver dessa maneira? Está disposto a abandonar a mentalidade de derrota e ativar o modo reino em sua vida? O que você vai escolher? Continuar sendo arrastado pelas circunstâncias temporais ou viver como um vencedor com a perspectiva eterna que Deus já te deu? Você tem a chave para essa transformação dentro de você e é só uma questão de escolher usá-la. A vitória já foi conquistada por você em Cristo e o modo reino está disponível para todos aqueles que creem. Está na hora de viver essa realidade,
Parabéns por ter chegado até o final deste vídeo. Você demonstrou um coração sedento por sabedoria e transformação. E isso é algo digno de celebração. Buscar crescer à luz da fé cristã e aprender a aplicar os princípios de Deus em sua vida não é para qualquer um. Você está fazendo a diferença na sua jornada espiritual e eu quero te parabenizar por isso. Agora, eu quero convidá-lo a dar um passo ainda mais importante. Deixe um comentário aqui abaixo dizendo: "Sou grato a Deus". Mesmo que você não saiba exatamente o que escrever, essa simples frase será uma maneira de declararmos juntos essa gratidão por tudo, o que Deus tem feito e pelo que Ele continuará fazendo na nossa vida. Quero saber quem ficou até o final e suas palavras são sempre muito valiosas. Além disso, se você sente que este conteúdo tem sido edificante para a sua vida, inscreva-se no canal para não perder as próximas mensagens que continuarão a fortalecer sua caminhada espiritual. E se você quiser apoiar ainda mais esse trabalho, considere se tornar membro do canal. Sua contribuição será essencial para mantermos esse ministério crescendo e alcançando mais pessoas. Antes de ir, vou deixar mais 2 vídeos recomendados aqui no final. Eles vão te proporcionar ainda mais reflexões profundas para que você continue firme na sua jornada de fé. Continue buscando, continue crescendo e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até o próximo vídeo.